paz do Senhor seja bem-vindo aqui na Assembleia de Deus de Blumenau. Meu nome é Jennifer e nós vamos estar juntos, se Deus quiser, até o final dessa lição. Bem, a lição que nós vamos abordar nesse trimestre é Jesus Cristo voltará, né? É sobre a doutrina das últimas coisas, escatologia. Tudo bem? Ela vai dar um apanhado geral aqui, é tudo que nós devemos saber, aquilo que nós devemos guardar, sem se aprofundar às vezes muito em muita coisa, mas é algo que nós devemos ter, esperar, amar, desejar e clamar também. Tudo bem? Então eu montei uma estrutura totalmente diferente, até para se tornar mais fácil, até para você saber que algumas coisas existem, que estão na Bíblia, tá bom? E justamente nesse período que nós vivemos depois de uma pandemia ou depois de de uma diminuição de uma pandemia, existe muita especulação de muita coisa. Existem coisas que estão se movendo, o reino de Deus continua se movendo para as coisas que devem acontecer, né? As coisas que vão acontecer, não é se as coisas vão acontecer, elas vão acontecer. Tá? Nós vamos trabalhar tudo isso de base bíblica. Tá? Outra coisa, o modelo que nós estudamos aqui é o modelo do Código de Fé da Assembleia de Deus, de 1916. Então aqui nós protegemos muitas coisas, muitos ensinos clássicos, como o ensino do dispensacionalismo clássico, ok? Talvez a gente não vai precisar tocar tanto nisso, tá? Ele é importante, mas talvez vai embaralhar a mente de vocês. Então o que eu fiz? Eu montei um quadro diferente, até para a gente saber um pouquinho a ordem das coisas, onde se encontra, onde não se encontra, quando vai, quando fica, o que eu devo fazer, o que eu devo pensar, como eu devo agir, tá bom? Então eu montei esse quadro, não sei se ele é tão visível assim para vocês, mas é só para vocês terem uma noção da ordem das coisas. Esse quadro não vai permanecer para sempre nas aulas, tá? Eu vou precisar modificar ele conforme as aulas vão progredindo. Então, na aula que vem, o arrebatamento já é outro quadro, já é outro cenário, tudo bem? Tá? Mas na aula de hoje, eu quero que vocês tenham o seguinte pensamento. Cuidado, primeiro, com o que vocês pesquisam na internet. Eu tenho costume de vários temas eu procurar. Eu tenho meus livros, eu tenho meu material, tenho várias coisas, minhas apostilas, mas eu gosto de procurar na internet, porque às vezes a gente encontra coisas que parecem ser muito boas, mas não são. Tudo bem? Então cuidado. Nem tudo que está na internet são coisas boas. Outra, nós vamos estudar na aula que vem, mais precisamente várias escolas, tá? Sobre a doutrina das últimas coisas. Então tem pessoas que acreditam que o arrebatamento, por exemplo, é no começo, é antes da tribulação, é no meio da grande tribulação, é no final da grande tribulação. Tem pessoas que acreditam que os eventos, são futuros, que os eventos são históricos, são idealistas, enfim. Então, existem muitas coisas as quais as pessoas pensam. Então, é importante que você guarde o que eu vou dizer agora, Quando eu abro esse assunto, eu preciso pensar exatamente isso. Sobre as coisas essenciais que a gente estuda, escatologia, você precisa ter unidade com todas as pessoas. O que é essencial? A doutrina do arrebatamento, a doutrina da ressurreição, tá bom? Tribunal de Cristo, tribunal final. Essas coisas são essenciais na vida das pessoas, tá? E não tem por que você saber a ordem histórica. Elas vão acontecer e ponto. Tudo bem? Então, nas coisas que são essenciais, que são salvíficas para as pessoas, não importa se o seu amigo, se o seu professor, não importa. Se diverge de você nas coisas essenciais, vocês não devem se divergir. Então, por exemplo, unidade, nessas coisas. Nas demais coisas, tolerância. Porque se alguém não pensa como você pensa sobre alguma coisa, você não deve ser mal educado. Ou tem pessoas que praticamente surtam, como se fossem dar a sua vida por aquela teoria, aquela forma de pensar, que vai acontecer assim e deu. Então, não, seja tolerante, seja educado, tá bom? Por quê? A Bíblia ela deixa muito bem claro, tá? Que não é bem
a ordem que vai acontecer as coisas é que importa, mas sim, você está preparado para todas essas coisas, para todos esses eventos. Bom, se você pegar, por exemplo, o café e o leite, se você colocar o café primeiro e o leite depois, se torna café com leite no final. Se você pega o café e o leite e mistura os dois juntos, se torna café com leite no final. E se colocar o leite e o café depois, o final continua sendo o mesmo, café com leite, tá certo? Então aquilo que a Bíblia deixa mais claro é o que ela mais expõe, a espera, e não a ordem dos eventos. Por quê? Porque se Deus quisesse mostrar todas as coisas na Bíblia, você não precisaria ter fé, você não precisaria esperar, entendeu? Você não precisaria se preparar, não precisaria desejar, nem amar todas essas coisas. Então Deus, na sua sabedoria, sabendo do ponto exato de todas as coisas, ele deixou bem claro dessa forma, tudo bem? Então a clareza que a gente tem é aquilo que você precisa se aprofundar, que é o quê? Estar preparado para esses eventos, tá certo? Outra, a Bíblia às vezes não se aprofunda, né, num assunto tanto quanto o outro, mas tá ali. E se tá ali é para você saber alguma coisa. Por quê? A gente vai ler o texto base, que é o texto que a gente vai usar para nossa aula toda praticamente, tá? Não vou demorar muito com vocês aqui hoje não, porque hoje é uma aula assim só de você precisa saber essas coisas, essas ordens para a gente tocar o barco nas outras aulas, que senão você vai se perder, tudo bem? Mas a Bíblia fala sobre escarnecedores, né? Por que essas pessoas aqui de 2 Pedro se tornaram escarnecedores com seus escárnios, como fala, né? Justamente por causa do tempo, tá certo? Então, tem pessoas que esperam muito tempo e tem pessoas que determinam tempo para Deus voltar, caem nessa armadilha, né? Não, na sua presciência, na sua onisciência, Deus sabe o dia. E nós sabemos que ele não é fixo, tá certo? Porque a Bíblia diz que nós podemos apressar esse dia. Então isso significa que a igreja tem um papel nessa história, tá certo? Então, justamente, as pessoas se tornam escarnecedores sobre a volta do dia de Cristo, elas duvidam, elas não acreditam mais que Cristo vai retornar para buscar a sua igreja e dar início a um processo aí, então, né, de história, vamos dizer assim, processo de remissão, tudo bem? Da raça humana e toda a natureza e criação junto, tá certo? Então, por via dessa demora e por acreditar que pessoas colocaram, né, não, Cristo vai voltar nesse dia, não, Cristo vai voltar nessa década, Cristo vai voltar, não se sabe, tá certo? Deus não fixou data para nada e a pessoa que tenta fixar a data para alguma coisa, ela cai num erro, numa armadilha tremenda. O único que sabe é Deus. Tudo bem? Então as pessoas acabam escarnecendo da volta de Cristo por via disso, do tempo, tá certo? Outra coisa que a gente deve guardar também, hoje é só pontinhos que a gente deve saber, assim, para poder continuar. Quando a gente fala de doutrina das últimas coisas, tá? A gente já está não necessariamente falando do livro de Apocalipse, tá bom? Mas a gente vai falar de muitos outros livros. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia fala parte de 300 vezes sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, a primeira, tá, gente? Lá atrás, ele já veio, foi crucificado. Agora, sobre o retorno de Cristo para buscar a sua igreja e dar início a todo o processo de remissão, a Bíblia fala 8 vezes mais. Então, não tem como você retomar um assunto de escatologia sem o ponto central ser o retorno de Cristo. Tá? Então esse é o ponto central da Bíblia. Né? A Bíblia fala 8 vezes mais da sua segunda vinda. Apenas 3 livros do Novo Testamento não falam, tá certo? O resto, todos os livros têm como tópico o retorno de Cristo. Então isso é algo que você deve esperar, é algo que você deve saber. Nós vamos saber, né? Conforme essa lição passa. Tudo isso que eu estou te falando não está em quadro, mas são tópicos que a gente deve saber, tudo bem? Depois, a Bíblia, ela trata, vamos dizer assim, de 3 personagens quando a gente fala da doutrina das últimas coisas,
que são 3 nichos de pessoas que se separam, né? Então, por exemplo, a Bíblia trata com a doutrina das últimas coisas, que é com a igreja. A Bíblia trata com a nação de Israel, tanto que a nossa lição existe, a particularidade da nação de Israel. Então, Deus vai tratar com a igreja, a noiva do Cordeiro, Deus vai tratar com a nação de Israel e Deus vai tratar ainda com as nações. Quando a gente fala de nações, são nações ímpias, tudo bem? São nações ímpias, ok? Né? Nós não vamos entrar em muita especulação de muita coisa hoje, porque hoje é só uma aula introdutória sobre o que é escatologia, tá? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Bom, tendo por encerrado esses tópicos que a gente precisa saber bem rápido, né? Sobre tolerar, sobre amar tudo, né? E sobre ser unitário com as pessoas, porque às vezes uma pessoa não acredita, né, naquilo que você acredita, mas ela é enfática no arrebatamento. Seja unitária com ela, tá bom? Nós estamos lutando pela mesma causa, tudo bem? Então nessa parte a gente tem que desenvolver muito ainda sobre não ser tão separado das coisas. A gente tem o costume de fazer isso. Não, aqui acreditamos isso, então Deus vem buscar a sua igreja, um corpo místico que nós não sabemos até onde se estende esse corpo, mas ele está ali, tá? Isso não determina placa de igreja. Então esse aqui é o mistério. Deus vem buscar uma igreja que não existe placa, mas existe o amor pela sua vinda. Tudo bem? Depois aqui eu montei esse quadro para vocês. Esse aqui é um panorama, não é bem geral, tá certo? Eu gostaria de trazer algumas imagens para vocês verem, fica tudo tão mais fácil quando a gente só mentaliza essa forma, né, das coisas. Só que eu vou tentar explicar mais ou menos, tá, como é que funcionam algumas coisas, só para você ter uma luz, tá certo, das coisas, antes de a gente continuar, para não se perder. Bom, eu comecei aqui esse quadro justamente com a primeira vinda de Cristo, foi onde ele veio anos atrás. Então eu dividi entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, novo céu e nova terra, até para a gente ter um caminho aí para percorrer. Por quê? Então nós temos primeiro a primeira vinda de Cristo, tá certo? Se fosse falar sobre dispensação, começaria a dispensação da graça, né? Então é nesse período aqui, entre a primeira vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, que você tem o período do quê? Da cristandade, da igreja, né? Então Cristo morre, mas estabelece então a igreja. É nesse período também que o Espírito Santo desce. Então Cristo sobe, mas estabelece então a igreja. Estabelece então com o auxílio do Espírito Santo, atuando sobre a igreja e sobre as nações, ok? E nós temos um período de graça, tá? Antes de discutir sobre esse período de graça, a graça ela não começa nesse período, tá, gente? As pessoas são salvas pela graça também no Antigo Testamento, mas isso não é assunto para essa aula, tá bom? É nesse período aqui da ida de Cristo, né, para a glória, que começa a contagem para o fim. Não é a contagem para o arrebatamento, tá certo, gente? Então, os tempos do fim, inícios das dores, esse tópico que eu botei aqui, né? Tá vendo que aqui começa a parte em roxo, a tribulação. Mas eu coloquei o arrebatamento aqui, porque é esse o nosso código de fé da Assembleia de Deus, tudo bem? Que nem eu te falei, há pessoas que acreditam que o arrebatamento da igreja não será aqui. Será aqui? Ou será aqui? Tudo bem? Agora, o mais interessante é você estar preparado para todas essas coisas. Tá? Nós vamos ver sobre isso. Então, desde essa parte, começa a contagem para o fim. Desde quando? Desde que Cristo sobe. Tá? Então, as pessoas pensam que a contagem para o fim é quando começa os eventos do sermão escatológico, às vezes, que Deus fala, ou sobre outros eventos que estão na Bíblia. Tá certo? Então, as pessoas pensam que quando começa esses eventos, a contagem para o fim começa. E, na verdade, não. A contagem começou quando Cristo foi embora. Nas nuvens. Tudo bem? Aqui, nesse trecho, eu botei a nossa última lição,
Porque ela fica nesse trecho aqui, que é esperando Jesus para hoje. Então, como que eu espero Jesus hoje? Tá certo? Então, essa lição eu coloquei nesse trecho, porque ela só se encaixa nesse trecho. Bom, a gente vai ver ali, segundo Pedro, algumas coisas, né? E passa para o arrebatamento da igreja. Então, Cristo vem aqui, podíamos dizer que é o princípio das dores, acontece, então, o arrebatamento da igreja, tá certo? E aí começa o período de tribulação. Esse período, a igreja que foi arrebatada, ela vai para o céu. O céu é desse lado, tá, gente? Ela vai para o céu. Enquanto na terra passa por 7 anos de tribulação, 7 anos que são divididos em 2. 3 anos e meio, as pessoas vivem um engano. O anticristo atuando, o falso profeta atuando, né? Então, aqui existe, nesse primeiro 3 anos e meio, um engano de que tudo está bem, tudo certo? Então, enquanto isso, a igreja vai para o céu. Ela vai primeiro para as bodas? Não. Ela passa primeiro para a distribuição de galardão, que nós chamamos de tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo é para o salvo. Quem vai para o tribunal? A igreja. Então, a igreja é arrebatada. Não é Cristo que vem, é a igreja que vai, mas Cristo não deixa de vir. Né? Às vezes a gente tem um bloqueio na memória. Cristo não deixa de sair do terceiro céu para vir buscar a igreja nos ares, mas ele não toca os pés na terra. Tudo bem? Então aqui a igreja vai ao encontro de Cristo nos ares, tá certo? Essa aqui não é a parte que todo olho verá, tá certo? Essa aqui é a vinda iminente de Deus, aquela que nós esperamos, mas não sabemos quando, por isso que precisamos estar preparados. Então a igreja subiu, foi para o céu. Aqui ela começa a distribuição de galardão, né? As suas obras. Nós vamos estudar sobre isso, né? As obras que eram de ouro, de prata, de bronze e aquelas que não eram tão boas assim, né? Aquelas que o fogo vai deteriorar, né? Madeira, palha e feno. Tudo bem? Depois disso, existem as bodas do Cordeiro, né? Aquela fantástica imagem que a gente tem de nós ceiamos com Cristo. Tá certo? Enquanto isso na Terra, gente, o negócio continua, tá? A partir desse engano de 3 anos e meio, o negócio fica mais tenso, fica pior, né? Por quê? Porque pensa que muitas pessoas da Terra vão sair fora, né? Foram arrebatadas. As que ficaram é outra história, tá, gente? Mas então vai ter muita coisa, vai sobrar muita coisa, a economia vai girar e tudo mais. Depois disso, na grande tribulação mesmo, porque eu gosto de dividir entre só a tribulação, né, um período que as pessoas vão saber que a igreja foi embora, e aqueles que sabiam vão começar a se desesperar e correr atrás. E o período da grande tribulação, onde já não existem mais máscaras, né, onde já não existe mais esse esconder ali do anticristo, ele vai se mostrar quem ele é e suas intenções. E aqui nós temos outras coisas que são importantes a gente saber. Que começa a aparecer, então, o aparecimento do anticristo, ele tira a sua máscara e mostra as suas intenções demoníacas, é claro, tá certo? Nesse período a gente vê a singularidade da nação de Israel, né? O propósito de Deus para a nação de Israel, né? A nossa lição nem vai falar sobre isso, tá, gente? Mas eu achei importantíssimo, porque nós vamos precisar passar sobre esse assunto no final das contas, para a gente entender a situação de quem? A gente já falou da igreja, a gente já falou da nação de Israel, mas e as nações? O que acontece com esse acúmulo de gente? Então, aqui existe, no final das contas, a batalha de Gog e Magog, sobre as nações. Aqui a gente vai falar sobre as nações, tá certo? Nações que podem se unir a Israel ou se unir ao anticristo, tudo certo? Então o destino das nações para a entrada no reino milenar depende disso, da sua união, a quem você vai servir, tá certo? Então, bom, nesse meio tempo aqui, né, entre grande tribulação e tribulação, tem um derramamento da ira de Deus, que são as taças, né, as trombetas, os cavalos. Tem todo aquele símbolo que a gente vai ver na aula da grande tribulação, já é outro quadro,
tá certo? Então aqui vem todo esse derramamento. Quando chega nessa etapa da vinda de Cristo em glória com seus santos e anjos, aquela onde ele virá num cavalo branco, colocará o seu pé junto ao Monte das Oliveiras, de novo, da onde ele saiu, ele vai voltar. E aqui acontece a questão de todo olho verá, tá bom? Bom, a gente se perde um pouquinho nisso aqui, porque às vezes se torna meio complicado, meio embaraçoso, tá certo? Mas nas outras aulas eu já vou trazer para vocês alguns livros e eu já vou trazer para vocês também algumas coisas que vocês devem pensar, tá certo? Por quê? A gente é muito ignorante a algumas coisas. Eu já ouvi gente dizendo que se eu vou no arrebatamento e estou me preparando para ele, por que eu tenho que saber todas essas coisas aqui? Pouco me interessa. Então tem gente que é áspera nesse nível, tá? E não é um ou dois, são várias pessoas que pensam assim. Se eu estou me preparando para isso, por que eu tenho que saber sobre todo o resto se não vou estar aqui? E se a igreja não for aqui, for aqui? Como que você vai saber se comportar nesse período? Porque a igreja está na terra por um motivo. Tá? Você não é só simplesmente a noiva do Cordeiro. A igreja está na terra porque a igreja tem um papel para fazer. Então, até o final, a igreja será vencedora. Ela nasceu debaixo dessa promessa. A igreja será vencedora. Passará por tribulações, passará por afrontas, mas ela tem um papel, ela tem uma tarefa. E quanto mais os discípulos que somos nós, os filhos de Deus, que somos um com um formando um corpo, tá certo? Quanto mais a gente ter essa noção de que a igreja é importante no papel da escatologia, mais as coisas vão andar, né? Porque a gente ainda não, né? Estamos, não é ainda, estamos se tornando fechados para esse assunto e egoístas na forma de pensar que eu vou aqui. O que me interessa é isso e o resto não me importa. Mas o papel da igreja está aqui também, porque você interfere na história. A igreja interfere nas coisas. E a igreja é um pêndulo, a qual também Deus sabe a hora de vir buscar a igreja. Tudo bem? Fantástico. Aqui, então, pensa que haverá toda aquela justiça de Deus, a ira de Deus derramando sobre essa nação, né? Haverá as taças, haverá as trombetas, os cavalos. Cada vez que derrama uma taça ou derrama uma ira de Deus, um terço morre, um terço morre, um terço morre, um terço morre. A gente vai ver isso depois. Mas pensa que nesse período de 7 anos muita gente morreu. Tá certo? Muita gente morreu. Sobrará muita gente para essa batalha aqui? Não. E tem gente que fica perguntando assim, mas, Jenny, como uma pessoa tola atirar contra Deus, atirar uma pessoa distante de Deus, ela faz qualquer coisa. Vemos o Talibã, por exemplo. Tá? O Talibã, aquela nação, é uma nação longíssima de Deus, que não tem um vislumbre, né, de Deus na vida dela, faz coisas terríveis, faz coisas, né? Outra coisa, gente, que as pessoas perguntam muito. Nessa questão aqui, de 7 anos até a vinda de Cristo, até a batalha, você vai sobreviver essas coisas, sobreviver. Só que a pessoa, um ser humano, quando atinge um modo sobrevivência, ela faz qualquer coisa para sobreviver. Então, o que as pessoas podem fazer nesse período aqui são coisas que nem sequer passam pela sua cabeça, tá? Outra coisa que é importante você pensar, a gente tem tanta especulação sobre esse assunto que o ser humano, vamos voltar um pouquinho, eu quis fazer um quadro aqui, mas meu quadro era pequeno desde o Éden, para te explicar algumas coisas, tá? Mas o homem cai. Na queda do homem entra o pecado e junto com o pecado a morte. São coisas diferentes, o pecado, a morte. A prova que todos nós somos
não somos inocentes, aliás, não somos inocentes é a morte. Então, o fato de todos nós morremos significa que todos nós nascemos com a raiz pecaminosa, com a gente. Tudo bem até aí? Fantástico. Por quê? O fato do homem se distanciar de Deus cada vez mais, e você pode ver, né? Você não precisa ser negligente a esses assuntos. Porque Deus, ele te dá muitos sinais de que as coisas estão correndo para esse ponto, tá certo? Esse ponto aqui são pessoas que querem vencer a morte, né? Achar um destino para a morte. Pessoas que querem viver para sempre, mas para sempre longe de Deus e longe da morte. Não que eles estejam conseguindo isso nesse momento, né? Existem programas de inteligência artificial que até 2030 o propósito é enviar pessoas para a Lua sem sequer ter o corpo delas dentro da nave, mas a sua mente está. Então, tornar a mente do homem vitalícia também é um problema. Um problema que você não precisa de Deus. A pessoa, quando ela soluciona o problema da morte, ela sente que ela não precisa mais de Deus. Então, aqui a gente vai conversar bem direitinho sobre a particularidade dessas pessoas na grande tribulação, tá? E o fato das nações. Depois que Cristo vem, né, dá um jeito em toda essa bagunça, prende Satanás, prende o anticristo, prende o falso profeta. E nesse meio tempo, gente, começa o período de 1000 anos do reinado de Deus. Paz eterna por 1000 anos, tá certo? Essa particularidade aqui, a gente vai falar bem certinho. Por quê? Porque às vezes não tem muitas especulações sobre o que vai acontecer aqui. A gente sabe que Deus vai reinar 1000 anos, tá? Algumas nações daqui vão para cá, as nações que estiveram com Israel. Sabemos que a igreja vai estar aqui junto com Cristo. Sabemos também que distribuição de galardão também se refere a esse período de 1000 anos, tá certo? Depois disso, nesse período final, eu não marquei aqui, mas deixa eu marcar aqui para vocês. Nesse período final aqui, tá, gente? Cristo solta Satanás da onde ele estava preso por 1000 anos e ele volta a atormentar por um pouco período de tempo, como a Bíblia diz, provando essas pessoas. As pessoas não são santas, tá? Os que são santos aqui é a igreja que estava no céu. As nações que estavam aqui ainda têm a raiz pecaminosa. E apesar de tudo ser bom, ainda nesse período de tempo o diabo vai provar algumas pessoas desse período aqui, tá certo? Depois disso, nós temos um outro grande evento, que é o Tribunal do Trono Branco. Pode ser o destino final dos mortos, que é a nossa aula, né? Destino final dos mortos. Por que que é destino final? Porque esse tribunal aqui é para ímpio. O tribunal que era para justo é aqui. O tribunal do ímpio é aqui. É só para selecionar para onde é que você vai no inferno. Mais ou menos isso, tá certo? Depois disso, o estado eterno, novos céus e nova terra. Sobre isso, esse é o esquema que a escatologia bem breve vai estudar. Existem outros temas paralelos, mas a gente nem vai entrar nisso porque a nossa lição não toca, tá certo? Então agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Antes de nós irmos embora, eu quero deixar alguns textos, tá? Que é importante da nossa aula hoje. Que a nossa aula ela vai tocar sobre esse assunto de esperar e apressar a vinda de Cristo. Tá? Ele vai falar vivendo a esperança cristã, porque nós devemos estudar, né, a doutrina das últimas coisas. Nós devemos estudar a doutrina para se afastar do engano, para ter consolo, para ter esperança e para ter experiência. Tá? Porque se você não tem experiência dessas coisas, você acredita em qualquer coisa que uma pessoa pode dizer, uma profecia pode dizer, né, um estudo pode falar. Então o engano vai rolar solta daqui para frente.
E é por isso que você precisa entender sobre essas coisas, para você não se escandalizar, para você não achar que está acabando o mundo, para você não achar que Cristo tem um destino para a igreja e que Deus vai cuidar dos seus, tá? Porque é muito cruel as pessoas não saberem disso, não saberem que Cristo vai derramar do seu espírito antes de ele vir e que isso será maravilhoso. E você precisa ser uma pessoa que enxerga isso lá na frente, porque se não for a sua geração que vai ver essas coisas, você precisa ter treinado a próxima geração para ver essas coisas. E como nós não estamos fazendo isso tão bem, as pessoas estão entrando em medo e desespero, tudo que a doutrina das últimas coisas não fala. Tá certo? As pessoas não tinham medo de morrer por Cristo naquela época. Vivendo a esperança de Cristo, a iminência, tá? A gente vai trabalhar daqui para frente, mas em vez de a gente trabalhar exatamente isso aqui, eu vou ler alguns textos com vocês, está aqui no quadro. Espero que vocês anotem ou guardem isso com vocês, porque é importante vocês saberem que isso existe, que isso está na Bíblia, tá bom? Eu vou ler um texto maiorzinho com vocês, que é justamente esse de 2 Pedro, tá, gente? Nós vamos ler juntos, só que eu vou ler até o verso 14, que eu acho mais importante. Tá certo? Aqui vai até o 12, se eu não me engano. Só até o 12. Vamos ler juntos até o 14. E diz assim, ó. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço que você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Só um pouquinho. Esse é 2 Timóteo, gente. Pronto. A vinda do Senhor. Amados, esse aqui é um texto de 2 Pedro, mas é só para dizer para vocês que ele já está relembrando, já está ressaltando uma coisa que ele já falou. Por quê? Porque é importante. E como ele viu que as pessoas não deram muita importância, sabiam que a sabedoria estava com as pessoas, mas elas não estavam colocando em prática, ele vai reforçar o coração dessas pessoas o quanto é importante. Tudo bem? Então ele vai começar dizendo assim ali no capítulo 3, desde o verso 1, amados. Este é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Já fez uma. Em ambas, tanto na primeira quanto na segunda, procuro lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês. Vocês já são esclarecidos, mas eu preciso relembrar, porque eu acho que vocês estão esquecendo de algumas coisas, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembra do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Por que ele vai dizer que é dos santos profetas? Porque algumas pessoas diziam que só os apóstolos, né, falavam sobre isso. Então ele ressalta, esse ensinamento sobre a volta de Cristo é algo que é pregado desde os profetas, que é pregado pelo próprio Jesus Cristo e agora também é ensinado pelos apóstolos. Tá? Porque tem pessoas que às vezes não ouviam os apóstolos, tá, gente? Vamos lá. Para esclarecerem vocês, pelos profetas, Jesus Cristo. Antes de tudo, saibam que os últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, né? Andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Você lembra que eu falei? Os escarnecedores, aquelas pessoas que já acreditaram que Deus viria em tais datas, então o tempo fez isso com os escarnecedores. Eles não saberem esperar, né? Eles não saberem exatamente da onisciência de Deus, saber que Deus sabe a data, mas por eles esperarem da forma errada, se tornaram escarnecedores. Tá? Não acreditam mais na segunda vinda de Cristo e ensinam essa doutrina errada. Então, escarnecedor não é nem só zombador.
zomba e não acredita junto. Ok? Continuando, verso 5. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Está falando do dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Então, sim, no final das contas, né, que no período que eu estava explicando, Deus vai destruir a terra com fogo. Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Lá no tribunal do trono branco vai acontecer essas situações. Mas existe uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorar. Pelo contrário, está falando dos escarnecedores que a julgam demorar, tá, gente? Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando a gente acha que Cristo está demorando, ele não está. Por quê? A vontade do Senhor é que todos chegamos ao arrependimento, tá certo? Então, na misericórdia de Deus, na onisciência de Deus, querendo que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados ao arrependimento, ele retarda, tá certo? Então, ele não está atrasado, ele sabe exatamente o tempo. Qual é o papel principal aqui? O da igreja, porque quem alcança as pessoas que nunca ouviram é a função da igreja. A igreja é que vai atrás daquele que não sabe, não é o ímpio que vem, não é o não conhecedor que vem, é a igreja que vai. Continuando. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem despedaçarão. O que é o dia do Senhor é como um ladrão? Você espera o ladrão chegar? Não. O ladrão só vem. Sabe a hora que o ladrão vem? Não. Ele vem a hora que ele quer. Outra coisa importante que as pessoas não pensam do ladrão é que o ladrão não vem para pegar qualquer coisa na sua casa. O ladrão vem para pegar o melhor que existe na sua casa. Se existe um cofre na sua casa, ele vai pegar o cofre. Se existe a TV que é a melhor, vai pegar a TV que é melhor. Então Cristo vem como um ladrão, ninguém sabe, para pegar o melhor da terra, a sua noiva, a igreja. Tudo bem? Continuando. Como esperar o Senhor vir? Então, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. E nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. O que a igreja espera, gente? A igreja espera o lugar a qual Cristo criou para elas. Então essa é outra coisa que a gente também vai aprender nas outras aulas. O seu lugar final não é o céu. Deus não criou o céu para você. Deus não criou o céu para a raça humana. Deus criou um novo céu e uma nova terra para a raça humana. Um novo Éden de Deus. Então, gente, às vezes a gente fica nessa coisa mística, né, sobre o céu e muitas coisas, mas Deus criou um lugar exatamente para o homem viver e ter comunhão com Deus. E não é o céu. É um novo céu e uma nova terra. Tudo bem? Vamos chegar nessa etapa, nas quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os reconheça sem mácula, sem culpa e em paz. Paz aqui é paz interior, tá, gente? Paz interior. Por quê? Porque Deus vive aqui dentro. Então aqui dentro é paz, aqui fora é luta, é espada. Tá certo? Agora, essa questão da espera, né? Você não deve só esperar, você deve
amar a vinda de Cristo, você deve desejar a vinda de Cristo e você deve apressar e clamar a vinda de Cristo. Nós vamos dar uma passadinha por esses textos, tá? O pessoal batendo aqui embaixo. Mas, gente, nós vamos dar uma passadinha por esses textos só para a gente dar um vislumbre assim na nossa mente, para a gente entender algumas coisas, tá certo? Então nós lemos todo o período aqui da mensagem da vinda e agora nós vamos ler esse texto aqui, como que nós devemos amar essa vinda, tá? 2 Timóteo 4:8. Vai dizer assim, ó: desde agora me está guardado a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a vinda de Cristo. Esse aqui é quase um sermão que todas as pessoas usam basicamente quando existe um velório na igreja, mas o significado dele é exatamente outro, tá certo, gente? Então, Deus estará te esperando com um galardão, sua coroa, sobre as suas obras, aquilo que você tem feito, a todos aqueles que amam a vinda de Cristo, tá? Depois, Filipenses 3:20, vai estar dizendo assim, ó: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, nosso corpo pecaminoso, para ser igual ao corpo da sua glória, um corpo de glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Então, gente, tá falando, né, sobre você ansiar amar. Por quê? Aqui já falou outro detalhe. A nossa pátria, a nossa nação, o nosso lugar não é daqui. A igreja pertence para lá. E é para lá que você tem de voltar, né? Eu ouvia muito meu avô dizendo, né, que nos anos 70, 80 se falava muito sobre isso, né? Se cantava, se pregava muito sobre a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Não que hoje em dia não se façam isso, mas parece que a espera de acontecer essas coisas, esses eventos, passam tempos e anos e séculos e décadas e não acontecem, e as pessoas vão perdendo também esse amor de esperar, quando isso na verdade é um ponto central na vida do cristão. Tudo bem? Aqui a gente vai voltar todos esses textos depois nas aulas, nas outras aulas. 2 Pedro 3:12 é a passagem que a gente viu sobre não só esperar, mas também apressar a vida de Cristo. Quando a gente tem o sentido de apressar, é no sentido de trabalho mesmo, é no sentido de serviço para o reino de Deus. Por exemplo, eu disse para vocês que a igreja tem um papel nesse mundo, e tem mesmo, tá? O fato da igreja não estar fazendo esse papel na igreja, no mundo, talvez com tanta qualidade quanto deveria, com tanto amor, com tanto desejo, com tanta eficácia, mostra que nós não estamos apressando. Isso significa que o dia de Deus não é um dia fixo, mas é um dia que as pessoas estão prontas, tá certo? Então, Deus sabe exatamente a hora que a igreja vai estar pronta para o arrebatamento, né? Enquanto ela não estiver, Cristo não vem. Então, fica a dica. Próximo. E clamar pelo retorno. Esse clamor pelo retorno é o final da sua lição. É o fantástico Maranata, só que eu vou acabar dando outra referência para vocês. Eu nem sei se ela aparece direito aqui. Mas leiam comigo, Apocalipse 22:17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diz, vem. Aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser, receba a graça e a água da vida. Esse vem, né, é Maranata, tá? Esse vem significa Maranata.
Só que as pessoas, elas tinham o hábito, né, de escrever na tábua do coração delas justamente isso, Maranata, ora vem. Então era muito comum naquela época falarem Maranata, ora vem. Vem Senhor, vem Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente precisa rebobinar a nossa mente todo dia para não esquecer e não viver uma vida totalmente entregue à sua rotina, onde você se esquece que Ele está vindo. Tudo bem? Outra coisa bem importante, gente, que eu quero deixar para vocês e finalizar essa aula antes de dar uma conclusão, tá? É que pensem, vamos estudar isso também, mas pensem nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Não tem nada pecaminoso em comer, beber, casar e se dar em casamento. Tá? Qual é o problema dessa história? O problema é que as pessoas viviam uma rotina tão grande que elas nem viram que o dilúvio veio e levou a todos. Só que presta atenção, para construir a arca demorou mais de 100 anos. Essa propagação de que o dilúvio viria demorou 100 anos, ou mais, ou menos, mas em torno de 100 anos. É muito tempo, é quase uma geração. Tá vendo como as coisas se perdem com o tempo? Pensa que a notícia começou 100 anos atrás de que o dilúvio viria. E não veio, e não veio, e não veio, e não veio. Tá certo? Quando as pessoas esperam demais por uma coisa que elas querem muito rápido, elas deixam de acreditar e caem na rotina. A rotina traz você para você mesmo. São as minhas opções. Né? Uma pessoa comum, eu vou trabalhar, eu vou fazer um esporte. As pessoas vão e vêm da igreja, mas vão e saem como estão. Isso é cair numa rotina, tá certo? Então se perdeu o que? A forma natural de se viver com Deus, que é se relacionar. Onde às vezes as pessoas querem alcançar um pico de coisas extraordinárias e sobrenaturais dentro da igreja, quando nem sequer sabem fazer o natural ainda, que é relacionamento. Né? As pessoas que se relacionam com Deus sabem, né? Porque você está se relacionando com alguém que cuida da verdade. Assim também são os dias que precedem a vinda de Jesus. As pessoas vão cair tanto no seu próprio eu, nas suas próprias coisas, nas suas próprias rotinas, que vão cansar de esperar a vinda de Cristo. E Jesus veio e levou a sua igreja que esperava, e o resto ficou. Tudo bem, gente? Então, esperar, apressar, amar, desejar e clamar a vinda de Cristo nada mais significa de como é a nossa atitude na parte prática. A parte prática é que nós devemos estar preparados, né, espiritualmente para a vinda de Cristo a cada segundo da nossa vida, como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Eu preciso estar preparado espiritualmente. Mas eu preciso, né, trabalhar para o reino de Deus, viver para o reino de Deus como Ele nem sequer fosse voltar. Se você sabe que Cristo volta em 10 anos, você vai planejar uma vida para 10 anos. E aí Ele vai voltar. Se você sabe que Cristo não sabe quando Ele vai voltar, se vai voltar só depois de você morrer, você vai planejar coisas e crescer no reino de Deus como se Ele nem sequer fosse voltar. Porque tem algumas pessoas que acreditam que Deus está vindo na sua geração e decidem se aposentar mais cedo. Não, eu fiz o que eu devia ter feito para o reino de Deus e agora eu vou esperar Deus descansando aqui mesmo. Então Paulo, o apóstolo Paulo é muito enfático quando ele vai falar isso para o povo de Tessalônica: aquele que não trabalha também não come. Então é importante, se você quer ceiar, você precisa trabalhar como se Cristo nunca fosse voltar para o reino de Deus, mas estar preparado como se Ele fosse voltar a cada instante. Eu deixo essa palavra com vocês, eu espero que eu tenha sido clara, o mais claro possível. Esses assuntos não são fáceis, esses assuntos geram muita especulação, muita dúvida, mas em tudo tenha o amor. As coisas essenciais, a unidade e todo o resto, a tolerância. Gente, em tudo, seja profundo naquilo que Deus deseja que nós sejamos profundos. Estar preparados a todo momento. Saber dos eventos, mas não viver como se eles fossem acontecer aqui e ali. Tá? Em nome de Jesus, não se esqueça de orar pela sua nação.
ore pela nação brasileira em todo tempo, em todo tempo. E nós vamos aprender até porque nós devemos orar pela nossa nação. Eu deixo essa aula com vocês e foi um prazer estar com vocês.